Olá, sejam bem-vindos mais uma vez, eu sou Renato Rosa e começa agora aqui na CNT Multi o programa Viva Fazenda. Roda a vinheta. Se tem uma coisa que costuma unir vizinhos, grupos de WhatsApp e até desconhecidos na rua, é a defesa dos animais. Basta um latido suspeito, um miado insistente ou um cachorro olhando com aquela cara de "eu acho que tem algo errado aqui", para que alguém pense "vou denunciar". E em Fazenda Rio Grande, essa preocupação tem encontrado respaldo na atuação da Secretaria do Meio Ambiente, que vem reforçando a fiscalização e aplicando punições para quem insiste em tratar mal os animais. E olha que são inúmeras as denúncias: abandono, falta de alimentação adequada, ausências de abrigo, negligência com a saúde dos animais e outras situações que caracterizam maus tratos. A Secretaria lembra que cuidar de um animal vai muito além de postar foto fofa nas redes sociais. Vamos assistir essa matéria e nos conscientizarmos da responsabilidade que é cuidar de um ser que só quer e pede atenção, carinho e lealdade. Solta no ar. Casos de maus-tratos contra animais têm ganhado cada vez mais visibilidade e também punições mais severas. A legislação existe, mas ainda há dúvidas sobre o que caracteriza o crime e como agir diante de uma suspeita. E para entender um pouco mais sobre os maus-tratos, quem vai conversar conosco é o Leonardo. A lei contra os maus-tratos considera na prática o quê? Então, para fins de maus-tratos a animais, felizmente a população, não somente a população, mas de um modo geral, as pessoas acabam tendo um entendimento equivocado e muito raso do que é maus-tratos. Não é somente manter um cachorro aprisionado, atropelar um animal e se evadir do local sem prestar socorro, praticar atos diretos de crueldade, como bater, enfim. Os maus-tratos, nós devemos primeiramente analisar sobre uma questão das 5 liberdades do animal, 5 direitos, de bem-estar animal. Qual seja, o animal estar bem hidratado, alimentado, ou seja, com a nutrição adequada. Então, aquele animal que ele não tem uma alimentação adequada pode ser analisado se há uma prática de maus-tratos. Aquele animal, por exemplo, que ele tem o direito à saúde, mas a pessoa negligencia, não leva até o veterinário, não faz a vacinação antirrábica, por exemplo, e essa vacinação, essa inexistência pode até acarretar mesmo uma zoonose, prejudicar o próprio ser humano. E tantas outras situações, como a liberdade ao desconforto, aquele animal que ele vive num abrigo pequeno, acorrentado, insalubre, sem higiene, em meio às fezes, é maus-tratos. Também a questão do comportamento natural do animal. Por exemplo, você tem que ter um animal e esse animal ele tem que estar inserido em um ambiente que ele possa manifestar o seu comportamento natural. Então, você pegar um Border Collie e colocar dentro de um apartamento, um animal cuja genética já é trabalhada há anos para pastoreio com a energia muito alta, ele vai ficar estressado. Daí nós entramos no 5º direito do animal, que seria o direito à liberdade do estresse e do medo. Aí você também acaba, quando você causa um ataque ou um dano psíquico a esse animal através do estresse e do medo, também pode ser considerado maus-tratos. E aí, pessoal, estão gostando? Então não saiam daí porque a gente já volta. Bom, estamos de volta e, claro, vamos continuar com a matéria. E existe alguma diferença de penalidade quando o animal é doméstico ou silvestre?
Sim, infelizmente, né, não só no Brasil, mas atualmente se busca que seja equiparada a responsabilidade para maus-tratos em face de animais domésticos, mas também silvestres. Por exemplo, se você analisa hoje a Lei 9.605, em seu artigo 32, ela menciona que, né, no caso de maus-tratos, abusos, seja contra animais domésticos ou silvestres, na verdade ele traz mais uma forma geral, né, mencionando também os silvestres, a pena é de 3 meses a 1 ano. E no caso de cães e gatos, que é trazido pelo parágrafo 1º-A, é de 2 a 5 anos. Então, né, você já muda toda a escala ali do tratamento que é dado, inclusive para uma futura penalização desse indivíduo que causa, né, maus tratos ao animal. E quais seriam as punições previstas para quem comete esse tipo de crime? A questão das punições, ela se trata, por ser uma questão de infração administrativa, é competência das entidades, seja, né, do governo federal, que traz através dessas leis que eu mencionei, a punição de 3 meses a 1 ano para silvestres, enfim, de 2 a 5 anos para cães e gatos, mas também leis municipais, estaduais, elas disciplinam nesse campo da infração administrativa uma punição diferenciada. Por exemplo, aqui no município de Fazenda Rio Grande, através de uma nova lei que foi promulgada e vai passar a vigorar a partir de março, ela traz a responsabilidade, uma multa de 40 UFMs, que seria o equivalente a R$5.000, diferente do que a Lei 9.605 traz, que é o mínimo de R$500. Né? Isso acaba até mesmo fomentando a ilegalidade, que o agente que pratica isso, ele sabe que ele só vai pagar ali um valor baixo para ele na sua a verificação, né, na sua análise, até compensa. Inclusive, o agente que comete esse tipo de prática, seja ela qual for ambiental, ele pode ser responsabilizado, no caso de maus tratos, tanto administrativamente como criminalmente. Então, ele, após as apurações necessárias, os processos necessários, ele pode responder e ser condenado num processo criminal, de igual modo num processo administrativo e também num processo civil, buscando a reparação do dano. E aí, gente, estão gostando? Porque eu estou adorando. Mas é o seguinte, a gente já volta, não sai daí. Bom, eu estou ansioso para saber a continuação dessa matéria. Vamos juntos? Roda aí. E o que acontece com o animal após o resgate? Então, nós temos, né, analisando sobre uma seara geral, mas de uma forma que nós trabalhamos, o animal, após resgatado, verificado a situação de maus tratos, ele é primeiramente levado até a clínica veterinária para que seja feito todos os primeiros atendimentos, a verificação se o animal está vacinado, vermifugado, sofreu alguma lesão, por exemplo, né, animais que acabam sendo vítimas de zoofilia, por exemplo, para que seja feito até mesmo o laudo de constatação. E esse animal, depois de recuperado, é colocado, né, num lar temporário. Há protetores que fazem isso, ONGs também, né, a própria clínica, ela mantém ali por um tempo e, se for possível dentro desse tempo, é realizada a adoção do animal, mas o principal objetivo são as campanhas de adoção para que esse animal ele seja restabelecido, ele tenha um convívio familiar com seus novos tutores e possa, né, ter os seus direitos e as suas liberdades garantidas. No fim das contas, a Secretaria do Meio Ambiente resume a situação de forma bem simples. Quem cuida do animal merece aplauso. Quem maltrata
infelizmente, pode acabar recebendo algo bem menos simpático, como multa, uma investigação e a visita agradável, né? Aquela visita bem agradável da fiscalização. Então, gente, trate bem os animais. Eles agradecem com lealdade, companhia e, no máximo, alguns pelos no sofá. Já a lei, você sabe, né? Fico a dica. O tradicional ginásio gurizão voltou a ganhar aquele clima que mistura torcida, ansiedade e muito tênis correndo pela quadra. Começaram os Jogos Escolares 2026 e, claro, com eles chega também um dos períodos mais animados do calendário escolar da cidade. Mas por trás da correria, dos gols perdidos e das comemorações dignas de replay, existe algo muito maior. Os Jogos Escolares são para muitas crianças e adolescentes o primeiro contato com o espírito de competição, trabalho em equipe e superação. Para os professores e organizadores, o evento também tem um papel fundamental na formação dos jovens. O esporte também ajuda a desenvolver disciplina, respeito e cooperação. Valores que muitas vezes começam com algo muito mais simples. E nessa reportagem, vamos entender o significado e a importância dessas competições na vida dos alunos. O que eu fico chateado é que ninguém me convidou para jogar. E eu gosto de jogar meu futebol. Mas quem sabe, numa outra hora, no campeonato dos adultos, né? Mas roda a matéria, vamos lá. O esporte dentro das escolas vai muito além da competição. Ele incentiva a disciplina, o trabalho em equipe e também aproxima os alunos do ambiente escolar. Em Fazenda Rio Grande, estudantes da rede municipal estão participando dos Jogos Escolares na modalidade de futsal, que movimenta escolas e ginásios da cidade. Hoje estamos aqui no Ginásio Gurizão com o Dudu Santos, que vai nos contar um pouco. Hoje inicia os Jogos Escolares Fase Municipal 2026 e quais são as expectativas? Isso, hoje mais um grande evento esportivo iniciado com o pé direito aqui em nossa cidade. Jogos Escolares 2026, que reúne 18 instituições de ensino, sejam colégios estaduais ou escolas particulares, mais de 1.500 atletas. E o pontapé inicial hoje é com a modalidade de futsal. Essa modalidade específica reúne 43 equipes e nós realizaremos nos próximos 8 dias 85 jogos da modalidade de futsal, que é dividida em 4 categorias. Categoria A, masculino e feminino, para adolescentes de 15 a 17 anos, e categoria B, masculino e feminino, para adolescentes de 12 a 14 anos. E Dudu, qual que é a importância de promover competições esportivas como essa para os alunos em fase municipal? Nós oferecemos vários projetos e programas esportivos, né? A hora dos Jogos Escolares é onde eles representam a instituição de ensino. Então aqui cada um está representando a escola que ele estuda. Então é um sentimento diferente e um sentimento maior também, porque cada campeão aqui da fase municipal passa a representar o município em outras fases. Então o campeão da municipal passa a representar a regional. Nós temos também a fase macro-regional, a fase estadual e podendo chegar até a fase nacional dos Jogos Escolares. E além da competição, que valores o esporte ajuda a desenvolver os estudantes? Com certeza, também ajuda muito no complemento dos nossos projetos esportivos, mas aqui ele aprende a ganhar, ele aprende a perder, ele aprende a liderar, ele aprende a trabalhar em grupo. São valores que apenas o esporte consegue trazer. Os Jogos Escolares, assim como os nossos programas e projetos, também têm um grande objetivo de oferecer a competição esportiva, mas de formar cidadãos de boa conduta para o futuro. Os Jogos Escolares são exatamente isso, uma grande celebração da juventude. E enquanto o ginásio Gurizão segue cheio de energia, gritos de torcida e aquelas jogadas que desafiam as leis da física, uma coisa é certa. Ali estão sendo formados não só apenas grandes atletas, mas sim histórias, memórias
e, quem sabe, futuros campeões. O programa chegou ao fim, mas lembrando você que pode assistir o programa também pelo portal redecnt.com ou baixar o aplicativo no celular, o CNT Play. Eu sou Renato Rosa e esse foi mais um programa Viva a Fazenda. Espero vocês no próximo programa.